que separa os gênios dos loucos? Será a eloquência? Será a capacidade de fala, de convencer os outros de que suas ideias fazem sentido? Ou será que é a contribuição que eles fazem no seu campo de saber? Talvez não seja nenhum nem outro, essa distinção seja feita arbitrariamente, e vamos ver hoje o que o Chesterton tem a dizer sobre isso. Bom, pessoal, hoje a gente vai ler aqui o Ortodoxia, obra que todos conhecem, todos pedem. Vamos fazer uma leitura da primeira parte do segundo capítulo, o maníaco. Então, convido a todos a pegar sua cópia ou não, mas acompanhar-nos nessa leitura. Vamos lá. Pessoas completamente mundanas nem sequer o mundo chegam a compreender. Fiam-se por completo em algumas poucas máximas cínicas e enganosas. Certa vez passeava eu com um próspero editor, que a certa altura da conversa fez uma observação que já me era familiar. Na verdade, é quase um lema do mundo moderno. E, se bem já tivesse ouvido incontáveis vezes, de repente percebi que a frase não dizia nada. Falando de alguém, disse o editor: aquele homem irá longe, ele crê em si mesmo. Lembrando de que mal ergui a cabeça para ouvi-lo, e meu olhar caiu sobre um ônibus em cuja lateral estava escrito Hanwell. Hanwell é um hospital psiquiátrico londrino. Seguindo. Então eu respondi: quer que eu lhe diga onde estão os homens que mais creem em si mesmos? Eu posso lhe dizer. Conheço homens que creem em si mesmos com uma fé mais colossal do que a de Napoleão ou de César. Sei onde flameja a estrela fixa da certeza e do sucesso. Posso guiá-lo aos tronos altivos dos super-homens. O que realmente creem em si são todos eles pacientes dos manicômios. Respondeu-me que, no entanto, havia muitos homens que creem em si mesmos e que não estavam em manicômios. Sim, é verdade, repliquei. E o senhor, mais do que ninguém, deve conhecê-los. Aquele ébrio poeta, cuja lúgubre tragédia o senhor recusou, cria em si mesmo. Aquele velho pastor que escreveu uma obra épica e do qual o senhor escondia na salinha dos fundos, cria em si mesmo. Se o senhor consultasse sua experiência de editor, em vez de recorrer à sua hedionda filosofia individualista, logo saberia que crer em si mesmo é uma das marcas mais inequívocas dos fracassados. Os atores que não sabem atuar, assim como os caloteiros, creem em si mesmos. Mais verdadeiro seria dizer que um homem fracassará justamente porque crê em si mesmo. Confiar plenamente em si não é apenas um pecado, mas uma fraqueza. Crer sem reservas em si mesmo é tão histérico e supersticioso quanto acreditar em Joanna Southcott. O homem que o fizer tem a palavra Hanwell gravada na testa com letras tão garrafais quanto as impressas naquele ônibus. E a tudo isso, meu amigo editor respondeu de modo profundo e eficaz. Ora, se um homem não deve crer em si mesmo, deve crer em quê? Após uma longa pausa, lhe respondi: irei para casa e escreverei um livro em sua resposta. E este é o livro que escrevi. Então, aqui é a abertura desse capítulo, já nos traz o ponto de partida para o Ortodoxia, né? Que é tido como uma própria resposta ao Hereges, né? Onde Chesterton comentava todas as ideias que ele via às avessas, e foi questionado se, então, que ele tinha ideias melhores para pôr no seu lugar, em vez de só criticar as que já existiam. E, junto com este fato, né, então temos aí o ponto de partida, né, o que tirou Chesterton de sério e levou para a máquina de escrever. Vamos seguir aqui. Bem, me parece, porém, que o livro pode começar precisamente onde nossa conversa havia começado, nos arredores de um manicômio. Os mestres modernos da ciência insistem muito sobre a necessidade de se começar toda e qualquer investigação com um fato. Os antigos mestres da religião não se impressionavam menos com essa teoria. Começavam eles com o fato do pecado, algo tão evidente quanto as batatas. Quer o homem pudesse ser purificado em águas miraculosas, quer não, o fato certo e inegável é que precisava de purificação. Mas certos líderes religiosos em Londres, relativamente materialistas,
começaram em nossos dias a negar o não discutível caráter milagroso da água, mas a indiscutível existência da sujeira. Pessoal, tem uma vírgula sobre o materialismo, que era uma coisa bem em voga ali no começo do século XX, que eu vejo muita gente trata o materialismo meramente como uma obsessão ao material. Mas não é só isso. Aos materialistas a gente tinha ali todos os movimentos sociais, tanto que estavam rompendo ali, né? Tanto os movimentos socialistas quanto os próprios movimentos fascistas tinham no materialismo uma ligação espiritual, né? Não era meramente uma coisa tão vulgar mesmo, assim, quanto a objetiva materialidade das coisas, né? Era muito mais para uma forma de crer. A isso acho que vale um vídeo. Cobrem aqui nos comentários, chamem o professor Rodrigo, que ele melhor que eu pode dar essa atenção para vocês. Seguimos. Certos novos teólogos põem em dúvida o pecado original, o único ponto da teologia cristã que pode realmente ser provado. Alguns discípulos do reverendo Campbell, com sua meticulosíssima espiritualidade, aceitam a impecabilidade divina, que não podem vislumbrar nem mesmo em sonhos, mas negam especialmente o pecado humano, que é algo que podem ver na feira de domingo. Todos os santos mais poderosos, como os céticos mais obcecados, tomaram um mal positivo como ponto de partida de suas argumentações. Se é verdade, como evidentemente o é, que alguém pode sentir uma extraordinária alegria ao esfolar um gato, o filósofo religioso só pode chegar a uma de duas conclusões. Deve negar ou a existência de Deus, como fazem todos os ateus, ou a união presente entre Deus e o homem, que é o que fazem os cristãos. Os novos teólogos pensam a chegar a uma solução racionalíssima, negando o gato. Em tão extraordinária situação, obviamente já não é possível começar com alguma esperança de conquistarmos uma aceitação geral, como fizeram nossos pais, baseando-se no fato do pecado. Este fato mesmo, que para eles, como para mim, era tão inegável quanto um pedaço de pau, é precisamente o fato que tem sido diluído ou negado. Porém, conquanto os modernos neguem a existência do pecado, suponho que trabalhar com guardadores de cavalos... Suponho que ainda não tenham negado a existência do manicômio. Ainda estamos todos de acordo que pode haver um colapso do intelecto tão inequívoco quanto o desmoronar de uma casa. Os homens negam o inferno, mas não negam os hospícios. Para os fins de nosso primeiro argumento, este pode muito bem tomar o antigo lugar daquele. Quero dizer que, assim como todos os pensamentos e teorias já foram um dia julgados pela sua tendência de fazer um homem perder a alma, agora, para nosso propósito atual, todos os pensamentos e teorias modernas podem ser julgados pela sua tendência a fazer um homem perder os parafusos. Então, assim, aqui ele acena ao ponto que a gente vai trabalhar nesse texto de hoje, que é a questão da insanidade trazida nos tempos do mundo moderno, ali naqueles dias da transição do século XIX para o século XX. É bem verdade que, frívola e vagamente, alguns falam da loucura como se ela fosse algo amável e atraente, mas basta um minuto de reflexão para concluirmos e encontrarmos semelhança na beleza e na doença. Geralmente se trata da doença alheia. Um cego pode ser pitoresco, mas são precisos 2 olhos para enxergar o quadro. De modo semelhante, a mais selvagem e extravagante poesia da loucura só será apreciada por quem é são. Para o louco, sua loucura é perfeitamente prosaica, já que é perfeitamente verdadeira. Alguém que acredite que uma galinha é para si mesmo tão insignificante quanto uma galinha... Alguém que acredite ser uma galinha é para si mesmo tão insignificante quanto uma galinha. Um sujeito que acredite ser um pedaço de vidro é para si mesmo tão banal quanto um pedaço de vidro. É a homogeneidade da sua mente que o torna enfadonho, e assim mesmo o torna louco. É porque enxergamos o grotesco da situação que, para nós, ela é divertida, e é porque não enxerga o grotesco da situação que o metemos em Hanwell. Em suma, as esquisitices só impressionam gente comum. Esquisitices não impressionam gente esquisita. Daí as pessoas comuns gozem de uma vida aventurosa em
instigante, enquanto as pessoas esquisitas estão sempre a queixar do enfado da vida. Daí também que as novelas recentes pareçam tão rapidamente, ao passo que os contos de fada permaneçam. O herói dos antigos contos de fadas é o jovem humano normal. Suas aventuras é que são surpreendentes. E o surpreendem justamente porque ele é normal. Por outro lado, na novela psicológica moderna, o herói é anormal. Ele, que é o centro, não é bem centrado. Bom, esse parágrafo é o motivo de a gente estar trabalhando hoje esse livro. Né? Ele é talvez o ponto de arrancada desse encontro. A questão que o Chesterton nos traz aqui é de suma importância. Tá? Em toda a história, até muito recente, né, em termos históricos muito recente, sempre se usou a noção de que, sempre eu digo desde os mitos mesmo, se passando pelas cantigas, contos, fábulas, todas as formas de se contar história, a noção de que o herói era aquele sujeito comum, né? Aquele protagonista que tem um pouco de cada um de nós, falhas comuns, né? Tendências aos vícios mais naturalmente humanos, né? Como é um sujeito irritadiço, ou um sujeito com pouca cautela, ou ainda um sujeito que é tomado de certo nível de preguiça, então custa a tomar a ação que deve tomar, mas tudo isso é perfeitamente normal, é característica de um sujeito perfeitamente comum, perfeitamente razoável se experienciar todas essas coisas, né? Então, esse sujeito comum, com suas limitações, vai ser posto em um ambiente totalmente extraordinário, né, onde é necessária uma força extraordinária, normalmente uma força extraordinária para sobrepujar essas dificuldades que ele tem, né, essas suas limitações humanas, que vai lhe transformar num sujeito melhor, né? E na virada do século, na outra virada do século, era muito comum, estava muito em voga o tipo de texto, né? O tipo de história onde o sujeito era não exatamente como nas tragédias, fadado ao fim, mas realmente ele era uma espécie de objeto voyeurista mesmo, né? Ele era um objeto de admiração cômico ou trágico, ou enfim, mas era como um circo de horrores mesmo. Não era no sentido de admirar tanto a queda quanto a vitória, mas a admiração de realmente olhar de forma voyeurística mesmo, de olhar para. Sigamos. Daí, as aventuras mais estranhas não cheguem a afetá-lo como deveriam, e o livro se resulta monótono. Se o sujeito é estranho, ele faz parte do estranho, ele não é transformado pelo estranho. Pode-se contar uma história de um herói entre dragões, mas não a de um dragão entre dragões. O conto de fadas relata que o homem faria num mundo insano. A sóbria novela realista de hoje relata um homem insano o que um homem insano faria no mundo são. Né? Então, seguindo sobre esse mesmo mote. Comecemos, portanto, com um manicômio. O que essa instituição fatídica e extraordinária nos seja o primeiro ponto, a partida de nossa jornada intelectual. Ora, se quisermos contemplar a filosofia da sanidade, o primeiro passo é tirar do caminho um erro tão enorme quanto comum. Por todas as partes, difundiu-se a ideia de que a imaginação, e especialmente a imaginação mística, é perigosa para o equilíbrio mental do homem.
Muito se fala dos poetas como pessoas psicologicamente instáveis, e de modo geral existe uma vaga ideia de que a cabeça ornada com louros também falta alguns parafusos, né? Então, aqui ele trata daquela idealização, daquele arranque de que pressuposto, né? De que começamos a falar no começo do episódio, né? O que separa o gênio dos loucos, o que separa, né? Como se a genialidade e a loucura fossem de certa forma a mesma coisa, uma com uma fama e outra não. E na verdade não é, né? A genialidade, ela é o bom uso da mente e a loucura é a incapacidade de usá-la. Então, as duas são, inclusive, paradoxais, né? De ser concomitantes, perfeitamente concomitantes. Mas vamos olhar isso mais à frente. Os fatos e a história contradizem cabalmente essa visão. A maior parte dos grandes poetas não eram sãos, como demonstrava a enorme aptidão para os negócios. Se Shakespeare chegou mesmo a trabalhar como guardador de cavalos, foi porque era a pessoa mais indicada para guardá-los. A imaginação não provoca loucura. Para ser exato, o que provoca loucura é a razão. Bom, daqui a gente chama a atenção, assim como Chesterton, a necessidade de ser capaz de se expressar e se expressar de forma poética, né? Mesmo que seja contando pequenas histórias, pequenos contos do dia a dia, né? Conseguindo transformar os pequenos dados que a gente recebe da realidade em histórias mesmo, com início, meio e fim, com personagens, com uma transformação, quanto realmente escrever grandes romances, mas não simplesmente ter a capacidade de narrar os fatos, né? De expor os fatos. E veremos o porquê que essa forma analítica não é tão boa, segundo Chesterton. Os poetas não ficam loucos, os enxadristas, sim. Os matemáticos ficam loucos, e também os bancários. Mas os artistas criativos, muito raramente. Aqui, quem já assistiu o nosso primeiro episódio, onde comentamos os paralelos entre as obras de Chesterton de cunho filosófico e os artigos jornalísticos, né, os ensaios dele, com a literatura, pode ver um paralelo com O Poeta e os Lunáticos. Fica a dica de leitura. Como se verá, não estou de forma alguma atacando a lógica. Digo somente que o perigo da loucura reside na lógica e não na imaginação. A paternidade artística é tão saudável quanto a paternidade física. Além disso, vale destacar que poetas verdadeiramente mórbidos costumam ter um calcanhar de Aquiles racionalista no cérebro. Poe, por exemplo, era realmente mórbido, mas não porque era poético, e sim porque era essencialmente analítico. Até o xadrez era poético demais para ele, que não gostava do jogo pelo fato de estar repleto de cavaleiros e castelos, como um poema. Por isso preferia os discos negros do jogo de damas, que lhe pareciam mais simples pontos negros num diagrama. Conversamos sobre isso na nossa série A História das Histórias de Detetive. Está disponível aqui no canal, botaremos em algum lugar da tela no fim do vídeo o link para acessarem. Sigamos. Talvez o melhor exemplo seja esse, que apenas um poeta inglês de real grandeza enlouqueceu, Cooper. E o que levou à loucura foi definitivamente a lógica medonha e esquisita da predestinação. A poesia não foi sua doença, mas seu remédio. A poesia, em parte, conservou sua saúde. Em alguns momentos, ele conseguia se esquecer do inferno vermelho e árido que seu hediondo fatalismo o arrastava, em meio às amplas águas e alvos lírios do rio Uze. Foi João Calvino quem o danou, e John Gilpin que quase o salvou. Em toda parte vê-se a mesma coisa. Os homens não enlouquecem por excesso de sonhos. Os críticos são muito mais loucos que os poetas. Homero é perfeitamente completo e plácido. São os seus críticos que o esfrangalham em farrapos extravagantes. Shakespeare foi perfeitamente ele mesmo. Foram apenas alguns de seus críticos que descobriram ser Shakespeare outra pessoa. Que ele comenta a série de boatos que atribui que Shakespeare não era Shakespeare, ou Shakespeare eram vários Shakespeares.
Assunto para um próximo episódio. Ou não. E São João Evangelista, embora tenha visto um cortejo de monstros estranhíssimos, não viu criatura alguma tão grotesca como um de seus comentadores. O fato geral é simples. A poesia é sã porque flutua sem esforço no mar infinito. A razão tenta atravessar o mar infinito e, desse modo, torná-lo finito. Aqui, pessoal, poesia é a arte poética, né? Segundo Aristóteles, é toda obra literária, né? Então, desde o conto de fada ao mito, há tantos outros meios e expressões desta forma de arte. O que o poeta deseja não é mais do que exaltação e expansão, um mundo em que ele possa estirar as pernas e o cérebro. O poeta quer apenas pôr a sua cabeça no céu. E o lógico, ao contrário, pretende enfiar o céu na cabeça. E é essa cabeça que vai arrebentar. Então, sobre isso, de novo, né? Não temos aqui, pelo menos segundo Chesterton, a capacidade de compreender todas as coisas e pôr à prova todas as nossas ideias sem experimentá-las com a realidade. E é através da arte poética, é através da literatura que a gente transpõe os nossos exercícios de reflexão, de pensamento, nossas observações a respeito da realidade ou as observações de outras pessoas que nós tratamos como nossas, mas só experimentando com a própria noção, com a própria experiência, só simulando dentro desse espaço fantástico, a gente vai ter um grau de medida de o quão provável ou quão absurdo essas ideias que nós propomos são. Seguimos. É um detalhe, porém, digno de nota, que se recorra geralmente a uma citação extraordinariamente defeituosa para se sustentar um erro tão evidente. Todos já ouvimos alguma vez a célebre frase de Dryden: "O grande gênio é aliado da loucura." Mas Dryden não disse que o grande gênio é aliado da loucura. Não disse que o grande gênio é aliado da loucura. Sendo ele mesmo um grande gênio, jamais diria tamanha bobagem. Além do mais, seria difícil encontrar um homem mais romântico e mais sensato do que ele. O que Dryden disse foi isso: a grande inteligência está frequentemente próxima à loucura, e isso é verdade. A grande agilidade do intelecto que periga sofrer um colapso. Além disso, devemos nos lembrar da espécie de homem a qual Dryden se referia. Não se tratava de um visionário místico como Vaughan ou George Herbert, mas de um homem mundano e cínico, um cético, diplomata ou eminente mestre da politicagem. Com efeito, homens assim são aliados íntimos da loucura. Sua incansável investigação, tanto dos seus próprios cérebros quanto dos cérebros alheios, é um ofício perigoso. Para a mente, é sempre perigoso acertar as contas consigo mesma. Uma pessoa espirituosa perguntou uma vez por que dizíamos louco como um chapeleiro. Aqui a gente está se referindo a personagens até exagerados, como o chapeleiro da Alice no País das Maravilhas, que é fruto dessa própria expressão. Alguém ainda mais espirituoso poderia responder que o chapeleiro é louco porque tem de tomar as medidas da cabeça humana, ou seja, mensurar as capacidades e horizontes que uma pessoa pode ter. E se é verdade que os grandes homens da lógica são frequentemente loucos, não é menos verdade que os loucos costumam ser grandes lógicos. Quando participei de uma conversa no Clarion sobre a questão do livre-arbítrio, o Sr. Sutters, escritor altamente capaz, argumentou que o livre-arbítrio era loucura, porque implicava em ações sem causa, e as ações de um louco seriam as únicas sem causa. Não é preciso gastar muito tempo com o lapso desastroso da lógica determinista. Evidentemente, se pode dizer que qualquer outra ação em absoluto, seja de um lunático, seja de qualquer outro, não tem causa, acabou-se o determinismo. Se um louco pode quebrar a cadeia determinista, alguém são também poderá quebrá-la. Quero enfatizar algo mais prático. Talvez fosse natural que um socialista marxista moderno nada soubesse sobre o livre-arbítrio, mas seria certamente estranho que um socialista marxista moderno nada soubesse sobre os loucos. E o Sr. Sutters, obviamente, não sabia nada sobre os loucos. A última coisa que se pode dizer de um louco é que suas ações não têm causas.
E se com certa frouxidão linguística podemos dizer que alguns atos humanos não têm causa, isso se aplica àqueles atos mais corriqueiros no homem saudável. Aqui, bom, outro indicador do Chesterton sobre a questão literária mesmo, né? Muitas vezes esse lastro da loucura ele é um próprio problema de linguagem, né? Aqui mandamos um abraço e uma indicação a todos para que confiram os vídeos da nossa parceira Confraria de Artes Liberais. Curso de gramática do professor Mário esclarecerá todo esse tipo de confusão, né? Essas confusões advindas de uma péssima relação, de uma péssima noção de lastro de linguagem. Continuemos. Assobiar enquanto passeia, golpear a grama com bastão, bater os calcanhares um contra o outro ou esfregar as mãos. É o que o homem feliz faz com as coisas inúteis. O doente não tem força suficiente para ser ocioso. Ora, o louco não entende justamente essas ações despreocupadas e desinteressadas. E isso porque o louco, assim como o determinista, leva demasiado em conta as causas de tudo. Para o louco, essas atividades vazias têm significado de conspiração. Desse modo, ele pensará que golpear a grama com bastão constitui ataque à propriedade privada. Terá certeza de que bater dos calcanhares é um sinal para algum cúmplice. Se por um instante o louco pudesse ficar despreocupado, ele ficaria são. Todo aquele que já teve o infortúnio de conversar com uma pessoa à beira do desequilíbrio mental ou em pleno desequilíbrio, sabe que a qualidade mais sinistra dessa pessoa é uma horrenda clareza de detalhes. Uma facilidade de conectar uma coisa a todas as outras num complicadíssimo mapa labiríntico. Quem discute com um louco está quase sempre fadado a levar a pior, por óbvio. Em muitos sentidos, a mente desequilibrada move-se com maior agilidade por estar livre de tudo quanto faz parte do bom senso. O louco não é atravancado pelo senso de humor, pela caridade ou pelas certezas emudecidas da experiência. O louco é tanto mais lógico quanto mais perdeu certas afeições da sanidade. Desse ponto de vista, o que comumente se diz em relação da loucura é enganoso. O louco não é o homem que perdeu a razão, mas sim o homem que perdeu tudo, menos a razão. A explicação de um louco sobre alguma coisa qualquer é sempre muito completa, e num sentido puramente racional, quase sempre satisfatória. Ou melhor dizendo, se não chega a ser conclusiva, a explicação do louco é pelo menos irrefutável. É o que se observa especialmente nas duas ou três formas mais comuns de insanidade. Se alguém diz, por exemplo, que os homens estão a conspirar contra si, não há como argumentar, a não ser dizendo que todos os homens negam ser conspiradores, o que é precisamente o que fariam os conspiradores. A explicação do louco está tão de acordo com os fatos quanto a sua. Ou, se um homem diz ser o legítimo rei da Inglaterra, não é uma resposta adequada dizer-lhe que as autoridades existentes o consideram louco, pois, se ele fosse realmente o rei da Inglaterra, acusá-lo de louco seria a coisa mais sábia a ser feita pelas autoridades. Ou alguém que alega ser Nosso Senhor Jesus Cristo, não há uma resposta sábia dizer-lhe que o mundo nega sua divindade, pois o mundo também duvidou da divindade de Cristo. Bom, com isso a gente tem o fim dessa divisão que fizemos da primeira parte do segundo capítulo de Ortodoxia. Num próximo encontro, quem sabe, discutiremos esses exemplos e suas refutações, mas entendamos aqui que junto com todos esses comentários há uma mensagem presente, não só uma, mas certamente há uma mensagem muito forte na ideia de Chesterton que a pessoa que deseja pensar, para a pessoa que deseja pensar, é fundamental o domínio, pelo menos em algum nível, da arte poética, da capacidade de traduzir em forma e experiência humana, pelo menos em forma e experiência humana coerente e dentro das noções clássicas instituídas de poética, de enredo, de arco de personagem, de protagonista,
as capacidades, né, humanas. Então, não a capacidade de um sujeito lunático, né, ou melhor, a incapacidade de um sujeito lunático. Então, assim, observando todas essas coisas e a própria literatura de Chesterton, nós começamos aqui na sociedade um novo grupo de... um novo conjunto de aulas e cursos que vai tratar, então, desse desenvolvimento, né, da arte poética, pelo menos em nível inicial. Então, assim, estamos lançando, provavelmente hoje já tem uma aula disponível para você, né, o nosso ponto de partida, onde comentamos a necessidade de enxergar esses paralelos e demonstramos, de alguma forma, como o Chesterton realmente traduzia, carregava isso na obra dele, né? Como toda a literatura do Chesterton é perfeitamente imbuída de todas as ideias que ele defendia. Então, fica o convite para assistir, acompanhar essas aulas, né? Toda sexta-feira sairá um novo episódio, serão 3 aulas que estarão disponíveis por um mês aqui no YouTube. E para mais informações, nos acompanhem. Até a próxima, curtam o vídeo e espero vocês lá. Para quem nos acompanhou até o fim e não gostou do vídeo, não quis curtir, mesmo assim, obrigado. Até a próxima.